Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe Fernandes e aqui a gente vai resolver mais uma questão subjetiva para vocês. Mas antes de qualquer coisa, vocês já sabem, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque assim você ajuda que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e a gente produza cada vez mais para vocês. É rapidinho para você que está aí e para a gente significa demais. Mas vamos lá, sem maiores delongas, vamos resolver a nossa questão. Galera, olha aí, questão da PGDF, tá? Bem recente, Futuro e não dorme em serviço. A gente teve há muito pouco tempo essa prova. E, inclusive, a gente fez uma live aqui no canal, deixa eu só voltar aqui para mim, a gente fez uma live no canal tratando, né, de apostas para a PGDF e a gente citou exatamente. Para quem estiver duvidando, pode procurar aí nos nossos vídeos, a live que a gente fez, citou exatamente a súmula que vai ser a resposta dessa prova aqui, tá? Eu não gosto de ficar falando muito que acertou, porque previu. Não, porque na verdade a gente estuda, né? E as provas têm padrão e os padrões se repetem, né? Por isso que é um padrão. Então, se você está vendo essa aqui, você já está indo muito bem no seu caminho. Vamos lá, Felipe, meu xará, olha aí. Moveu a ação trabalhista contra o seu empregador, empresa X, pleiteando em antecipação de tutela a sua reintegração no emprego. Então, vai anotando aí nas teses que você pode extrair daquilo que o enunciado traz para você. Ao apreciar o pedido, o juiz determinou a notificação das partes para comparecimento à audiência inicial, bem como notificou a empresa X para o cumprimento imediato da ordem de reintegração deferida. Ou seja, antes da sentença, ele falou, galera, audiência dia tal, e o seguinte, aproveitem antes de aparecer, já cumpre logo aqui, tá? Antecipou os efeitos da tutela. Então, você está diante de uma antecipação da tutela no processo do trabalho. Aí ele te manda dois itens aqui. Acerca da situação hipotética acima apresentada na condição de advogado da empresa X, responda de maneira fundamentada os seguintes questionamentos. 1. Qual o instrumento processual hábil para buscar a reversão da tutela da antecipação de tutela deferida nos autos, valendo 6,5 pontos, né? Caso a antecipação da tutela tivesse sido concedida somente quando da prolação da sentença, que recurso deveria ser manejado pelo advogado da empresa X? Nessa situação, caso fosse necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, que medida deveria ser tomada? Né? Suas respostas devem ser fundamentadas com base no entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Galera, é o seguinte, no processo do trabalho, existe um princípio, que é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, se existe uma decisão interlocutória proferida em um processo que corre na Justiça do Trabalho, você não vai poder recorrer dela imediatamente. Então, essa é a regra no processo do trabalho. Por isso, você vai ter que ter um meio para impugnar aquilo. E é justamente isso que o item 1 te pergunta. A antecipação da tutela concedida já ali no começo do processo, antes da prolação da sentença, como é que você vai impugnar isso? E aqui a gente sempre fala da importância do mandado de segurança no processo do trabalho. Quando eu dou aula de mandado de segurança no processo do trabalho, eu falo, galera, mandado de segurança é muito importante porque a gente usa muito no dia a dia. Por quê? Porque é com ele que a gente ataca as decisões interlocutórias. Então, decisão interlocutória proferida antes da sentença, liminarzinha ali isolada, você vai impugná-la com mandado de segurança. Era isso que a banca queria de você. Veja aí como estava tranquilo. Olha lá, resposta da banca sempre muito sucinta aqui, esse períodozinho enxuto, né? No caso da situação hipotética trazida aos autos, o instrumento processual a ser manejado é o mandado de segurança. Isso porque no processo do trabalho a decisão interlocutória não comporta impugnação por recurso. Assim, nos termos do artigo 414, inciso 2 do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 414, 2, no caso de a tutela provisória ser concedida ou indeferida antes da sentença, cabe a impetração do mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio. Aquela história, né? O mandado de segurança, ele não pode servir como um sucedâneo recursal, mas aqui justamente é porque não tem recurso mesmo, então você tem que impugnar de alguma forma, ou você vai impugnar por meio de um mandado de segurança. E isso é assim que você faz quando ela vem antes. Mas aí pode ter o caso também que o juiz não decidiu ainda, quando chega na sentença, porque lembrando que aqui é um caso de reintegração. Se você for esperar o trânsito em julgado, tem sentença, vai para o TRT, do TRT vai para o TST, depois vai transitar em julgado e descer. E isso pode levar 2, 3, 4 anos. Se ele não concede a antecipação da tutela, esse cara vai ter 4 anos aí até a reintegração dele, caso ela venha a ser deferida.
Então, o juiz ele pode conceder a antecipação de tutela também já na sentença, né? Ele pode conceder antes, como a gente viu que era o item 1, ou pode conceder direto na sentença. E aí, o que você faz? Você sabe que para impugnar uma sentença, para recorrer de uma sentença, você usa recurso ordinário. Como é que você faz? Você faz recurso ordinário mais mandado de segurança? Aí não. Aí você faz recurso ordinário e um pedido de efeito suspensivo. É o item 2. No entanto, caso a tutela tivesse sido deferida em sentença, o recurso cabível seria o recurso ordinário e, para obter efeito suspensivo, o advogado deveria formular requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao vice-presidente, ao presidente, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, conforme o entendimento falsificado no Tribunal Superior do Trabalho, por meio da súmula 414, inciso 1º, né? Então, nesse caso, você faz um pedido de efeito suspensiva ao seu recurso ordinário. Como é que a gente faz normalmente no dia a dia? Você interpõe o recurso, ele não sobe imediatamente para o tribunal, né? O juiz, em primeira instância, ele vai ter que receber, depois ele vai ter que ser conhecido lá no tribunal. Você já formula um pedido lá no tribunal, e aí, para o relator que cair, ele vai ficar prevento para julgar aquele seu recurso ordinário. Então, veja que nesse caso, você vai ter peças em apartado, o RO de um lado e o pedido de efeito suspensivo diretamente no tribunal no outro. E aqui, ó, fundamentação. Lembra que lá no item inicial ele fala, você deve se utilizar da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que é súmula 414 na veia aqui. Olha lá o que ela fala, incisos 1 e 2, como justamente encaixa perfeitamente naquele enunciado trazido nos itens. Item 1. A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. Lembra que eu falei? Vai fazer RO mais mandado de segurança? Não, né? Você faz o RO. É admissível a obtenção do efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1029, parágrafo 5º do CPC de 2015. Então, aqui ele fala da antecipação da tutela concedida na sentença. Isso ela é concedida antes aí ao item 2. No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, que é o caso, né, o caso narrado principal, cabe mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio. Lembrando aqui que o item 3 diz que a superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória. Então, aqui, para responder essa questão, você precisava só da súmula 414 do TST. Então, era muito simples você trazer, era algo que vinha ali, de certa forma, bem exigia que você conhecesse a súmula. Se você assistiu a nossa live, você provavelmente terá acertado essa questão. Então, vejam, PGDF, um dos principais concursos de procuradoria do ano de 2022, para questões de processo de trabalho, você matava com um entendimento simulado. Essa foi a resposta da banca. Trouxe para vocês a súmula 414, que foi o entendimento, o dispositivo utilizado, lembrando que trabalho e processo de trabalho, eles têm uma importância muito grande nos entendimentos simulados do STJ, ou do STJ, do TST, súmulas e OJs do TST. Eu pensei em OJ e falei STJ. Então, súmulas e OJs do TST, importantíssimo. Como é que eu sei, Felipe? A gente tem os compilados para vocês, a gente tem material com as principais súmulas e OJs, sobretudo aquelas para a Fazenda Pública. Você assistindo às aulas, você vai pegando também, e assim você vai criando seu métier. Então, veja aí, você podia matar essa questão. Agora, vamos ver os itens, né? Como é que a banca, ela queria que você apresentasse esses itens. Mas antes disso, né, para não dizer que eu não falei das flores, aqui o 1029, parágrafo 5º, que ele é citado na própria súmula 414, né? Então eu acho digna de nota falar dele, ele fala de efeito suspensivo a recurso extraordinário, mas aqui tratando do processo civil comum, né, do processo comum. Ali a gente está tratando de processo do trabalho, ele utiliza os institutos analogicamente. Agora vamos ver lá aqui, ó, os quesitos avaliados. Em relação ao item 1, primeiro item, né, primeiro quesito que o SESC, o Sebrasp analisa de você. Domínio do conhecimento jurídico, articulação do raciocínio, capacidade de argumentação e convencimento. Isso quer dizer o quê? Você tem que apresentar uma resposta coesa, uma resposta objetiva, uma resposta que concatene os argumentos, não utilize frases muito longas, né? Sempre que você tiver ali 3 verbos, já dá um ponto e utiliza um conectivo. Dessa forma,
ou no entanto, se você estiver contrariando o que você falou. Então, tente trazer uma resposta limpa. O Sebrasp, ele cobra bastante essa parte de argumentação e também a parte de português. Cuidado com o uso do vernáculo, perde ponto mesmo, né? Aqui no Futuro a gente bate muito nas questões subjetivas e a utilização do vernáculo é sim algo muito importante, muito relevante, que vocês têm que prestar atenção na hora de utilizar, né? Então vamos lá, deixa eu me botar para cima aqui. Aí basicamente, ó, aqui vai subindo, né, a sua pontuação. Demonstrou conhecimento jurídico e articulação de raciocínio sofríveis. Aí foi muito ruim, porque tem gente que às vezes eu pego isso, sabe? A pessoa sabe muito direito. Eu conheço gente que é assim, você fala, a pessoa sabe tudo, sabe os últimos entendimentos, ela sabe doutrina, ela tem um conhecimento muito vasto. Mas na hora de escrever, é tão ruim de entender aquilo que a pessoa escreveu, você vê aquilo ali e você não consegue entender muito bem o que quer dizer aqui. Mas você sabe que a pessoa sabe. Só que aí o Sebrasp, aqui o examinador, ele não vai ficar quebrando cabeça para imaginar o que talvez você tenha pensado de dizer, não. Apresente de forma clara, apresente de forma objetiva, apresente de forma coesa os seus argumentos. Né? Então é importante que você faça dessa maneira. Então, se foi sofrível, pontuação mínima. Se foi mediano, né? Apresentou, mas não foi aquelas coisas, né? Tudo bem. Se foi muito bom, ok, pontuação máxima para você. Então vejam, né? Um quesito avaliado na sua prova. Outro quesito avaliado, aqui ele se refere já ao mandado de segurança, né? Instrumento processual hábil para buscar a reversão da tutela antecipada deferida nos autos. Então, se você não falou nem que era MS, ou fugiu do tema, falando as coisas nada a ver, que às vezes a gente vê, perdeu tudo. Acertou MS, se só acertou MS, ponto. Então veja, outra coisa que eu falo aqui. Gaste, né, pessoal? Gaste o conhecimento, gaste o português. Às vezes o cara diz assim, o instrumento necessário era o mandado de segurança, ponto. Pô, não vai falar mais nada, não vai falar súmula, não vai falar porquê, nem falar. Eu sei que nem no espelho não falou, mas o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias tem tudo a ver com essa questão. Que procure sempre um princípio que se relaciona com aquilo que você está falando. Princípio de forma um pouquinho mais coesa, um pouquinho mais densa. Não sacar um princípio geral aí da algibeira e aí tentar argumentar. Mas traga, né, se esforce para trazer um princípio. Aí se você acertou a medida, né, o MS, e justificou de forma correta, bom, cabe MS porque não cabe recurso. Tá bom, mas não está perfeito ainda não. Agora, se acertou totalmente a questão nos termos do entendimento adotado pelo TST, que eu entendo aqui, falou que era MS, falou da irrecorribilidade imediata, falou que não cabe recurso, falou da súmula 414, aí matou a pau, conseguiu a pontuação máxima nesse item aqui, que seria o segundo. E no último item, né, ele pede que você tenha falado. Se não respondeu nada de forma correta, ou fugiu do tema, falou nada a ver, falou do princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Cara, isso que você está falando aí, não tem nada a ver. Então aí zerou. Acertou o recurso que deveria ser manejado, falou que era RO, olha aí, já melhorou as coisas, que aqui a gente está falando da sentença, né? Já acertou que era RO, recurso ordinário, ponto. Mas não foi tão bem, né? Acertou o recurso que deveria ser manejado e o requerimento dirigido ao tribunal, ao relator, ao presidente, ao vice-presidente do tribunal recorrido para a obtenção do efeito suspensivo. Lembrando que isso aqui é a literalidade da súmula 414, inciso 1. E é o terceiro, a pontuação máxima, né? Acertou totalmente a questão dos termos de entendimento adotado pelo TST. Então, citou a súmula 414, que a gente teve a felicidade de falar aqui anteriormente. Estou repetindo muito porque eu fiquei muito feliz de ter acertado. Acertado não, a gente falou, né? A gente mencionou. Enfim, vejam aí. Questão de trabalho, processo de trabalho, uma questão que pode mudar seu rumo aí para aprovação ou não, e super simples, né? Sabia a súmula, soube expressar aquilo de maneira clara, coesa, objetiva, ganhou a questão. E é isso, galera. Então a gente vai aqui trazendo, fazendo essa função de vocês. Comentem livremente aqui embaixo. Professor, tá ruim isso aí, vamos mudar o assunto, vamos começar uma nova temporada de vídeos, vamos falar qualquer coisa aí que a gente aqui trabalha para vocês, tá? A gente adora o que a gente faz e a gente está aqui sempre tentando atendê-los da melhor forma possível. Então mandem um salve aí, manda um oi, marca a gente, comenta, deixa o like, deixa o dislike se não tiver gostado. O importante é sempre estarmos conversando, dialogando. Beleza, galera? Beleza, galera? Foi isso. Um abração e até a próxima.